Boa noite. Boa noite. O acordo de delação de Delcídio do Amaral provoca um terremoto político. Em depoimento à Procuradoria-Geral da República, o senador afastado do PT acusa a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diz que Lula mandou comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. E que Dilma tentou que ministros de tribunais superiores soltassem 2 presos da Lava Jato. A presidente e o ex-presidente repudiam as acusações. O Supremo Tribunal Federal ainda não homologou o acordo. Mas juristas afirmam que a investigação das denúncias de Delcídio não depende disso. E você vai entender por quê. Nem o senador, nem a Procuradoria confirmam a delação publicada pela revista Isto É. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, se cala diante de promotores. O Ministério Público queria ouvi-lo sobre o triplex de Guarujá, em que ele esteve com Lula. Por unanimidade, o Supremo torna o deputado Eduardo Cunha réu na Lava Jato. E em 2015, a economia brasileira sofre o maior tombo dos últimos 25 anos. Um encolhimento de quase 4%. O Jornal Nacional está começando. A política brasileira sofreu hoje um terremoto com a revelação do conteúdo do depoimento do senador Delcídio do Amaral à Procuradoria-Geral da República num acordo de delação premiada. Entre outras coisas, o senador afastado do PT acusou a presidente Dilma e o ex-presidente Lula de tentarem interferir nas investigações da Lava Jato. Na reportagem de capa, a revista Isto É revela que o senador Delcídio do Amaral, suspenso do PT, fez um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Nos depoimentos, Delcídio faz acusações contra o ex-presidente Lula e contra a presidente Dilma Rousseff. O jornal O Globo publicou há quase 2 semanas a notícia de que Delcídio tinha assinado o acordo no dia em que foi solto, sem, no entanto, revelar o conteúdo dos depoimentos. A TV Globo também confirmou hoje que Delcídio e o Ministério Público Federal assinaram um acordo de delação premiada. A revista dá detalhes das acusações que envolvem a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, ambos do PT. São 400 páginas de depoimentos, segundo a revista. Delcídio do Amaral acusa a presidente Dilma Rousseff de interferir nas investigações da Lava Jato em 3 ocasiões e com a ajuda do então ministro da Justiça e atual advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. De acordo com a revista, Delcídio disse que é indiscutível e inegável a movimentação sistemática do ministro Cardoso e da própria presidente no sentido de promover a soltura de réus presos na operação. Segundo a reportagem, Delcídio disse que a primeira investida do Planalto para tentar alterar os rumos da Lava Jato foi o encontro realizado no dia 7 de julho do ano passado, entre Dilma, Cardoso e o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, numa reunião em Portugal. Segundo a reportagem, contudo, a reunião foi um fracasso, em função do posicionamento retilíneo do ministro Lewandowski, ao afirmar que não se envolveria. A solução, então, segundo Delcídio, passava pela nomeação do desembargador Marcelo Navarro para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Tal nomeação seria relevante para o governo, pois o nomeado cuidaria dos recursos e habeas corpus da Lava Jato no STJ. De acordo com a revista, essa tentativa teve participação direta de Delcídio, que relatou que ele e Dilma conversavam enquanto caminhavam pelos jardins do Alvorada, quando Dilma solicitou a Delcídio que conversasse com Marcelo Navarro, para que ele confirmasse o compromisso de soltura de Marcelo Odebrecht, da construtora Odebrecht, e de Otávio Marques de Azevedo, da Andrade Gutierrez. Conforme acertado com a presidente, diz a reportagem, Delcídio se encontrou com Navarro no próprio Palácio do Planalto, em uma pequena sala de espera no térreo, o que, segundo o senador, pode ser atestado pelas câmeras de segurança. Na reunião, de acordo com Delcídio, Navarro ratificou seu compromisso. Em julgamento de habeas corpus no STJ, Navarro votou pela soltura dos 2 executivos, mas foi voto vencido. Por 4-1, as prisões foram mantidas. Delcídio também cita Dilma quando trata da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O negócio gerou prejuízo de 792 milhões de dólares, segundo o Tribunal de Contas da União. Segundo a revista, Delcídio contou que, como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Dilma sabia que por trás da compra da refinaria havia um esquema de superfaturamento para desviar recursos da estatal. E que Delcídio disse que a alegação de Dilma, que ignorava o expediente habitualmente usado em contratos desse tipo, alegando desconhecimento de cláusula como a put option, absolutamente convencional, é no mínimo questionável. E que a tramitação do processo de aquisição de Pasadena durou um dia,
entre a reunião da diretoria executiva e o conselho de administração. De acordo com a reportagem, no anexo 17 da delação, Delcídio é taxativo. Dilma tinha pleno conhecimento de todo o processo de aquisição da refinaria. A aquisição foi feita com conhecimento de todos, sem exceção. A versão da presidente era de que ela e os conselheiros do colegiado não tinham conhecimento de cláusulas desfavoráveis à Petrobras. O senador garante que a presidente teve participação efetiva na nomeação de Nestor Cerveró para a diretoria da BR Distribuidora, contrariando o que ela havia afirmado anteriormente. Delcídio fala que tem conhecimento desta ingerência de Dilma, tendo em vista que no dia da aprovação pelo Conselho estava na Bahia e recebeu ligações de Dilma. Segundo Delcídio, a atuação de Dilma foi decisiva. A presidente ligou para ele 2 vezes. Na primeira, a presidente telefonou perguntando se o Nestor já havia sido convidado para ocupar a diretoria financeira da BR Distribuidora. Depois, ligou novamente, confirmando a nomeação de Nestor para o referido cargo, o que se concretizou no dia 3 de março de 2008. Cerveró é também delator da Lava Jato e está preso desde janeiro de 2015. A reportagem conta que Delcídio também falou que a CPI dos bingos teria agido para proteger a presidente Dilma. Disse que uma das maiores operações de Caixa 2 para a campanha de Dilma em 2010 foi feita pelo empresário Adir Assad, condenado na Lava Jato. De acordo com Delcídio, quando o governo percebeu que as várias quebras de sigilo levariam à campanha de Dilma, determinou o encerramento imediato dos trabalhos. A CPI da Petrobras também foi citada na delação, de acordo com a reportagem. Ele contou que Gin Argelo, Vital do Rego e os deputados Marco Maia e Fernando Franceschini cobravam pedágio para não convocar e evitar maiores investigações contra Léo Pinheiro, da OAS, Júlio Camargo, da Toyo Setal e Ricardo Pessoa, da UTC. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas negou as acusações. Disse que jamais conversou com o senador Delcídio do Amaral sobre as questões apontadas na delação, nem se comprometeu a nada com ele. Afirmou ainda que, como relator de assuntos da Operação Lava Jato, não concedeu nenhum habeas corpus sem que a questão fosse levada ao plenário do Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, Francisco Falcão, negou a existência de qualquer articulação junto ao governo para libertar réus da Lava Jato. O deputado Fernando Franceschini, do Solidariedade, disse que o senador Delcídio do Amaral usou a delação como vingança por ele ter apresentado convocações e denúncias contra Delcídio. Franceschini disse ainda que não teve qualquer movimentação fiscal ou financeira atípica. Vital do Rego, atual ministro do TCU, disse que quando era presidente da CPI da Petrobras, trabalhou em parceria com os investigadores para esclarecer os fatos e que repudia as ilações. Nós não conseguimos contato com o ex-senador Gin Argelo. O deputado Marco Maia, do PT, disse que não foi investigado pela Lava Jato. Afirmou ainda que, como relator da CPI da Petrobras, pediu o indiciamento de mais de 50 pessoas e que, se a delação de Delcídio realmente existir, terá sido feita com a intenção de desgastar o Partido dos Trabalhadores. A revista Isto É também trouxe trechos da delação premiada de Delcídio do Amaral, em que o senador fala sobre o ex-presidente Lula. De acordo com a reportagem, Delcídio do Amaral afirmou que o ex-presidente Lula tinha conhecimento do propinoduto instalado na Petrobras e agiu direta e pessoalmente para barrar as investigações, inclusive sendo o mandante de pagamento de dinheiro para tentar comprar o silêncio de testemunhas. Delcídio contou, de acordo com a revista, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comandou o esquema do pagamento de uma mesada ao ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, para tentar evitar sua delação premiada. Delcídio foi preso depois de ser gravado pelo filho de Cerveró, no que o MP considerou uma tentativa de evitar que esta delação fosse feita. Segundo a revista, Delcídio disse que Lula não queria que o ex-diretor da Petrobras mencionasse o esquema do pecuarista José Carlos Bunlai na compra de sondas superfaturadas feitas pela estatal. Lula teria pedido expressamente para que ele ajudasse o amigo e pecuarista José Carlos Bunlai, porque supostamente ele estaria implicado nas delações de Fernando Baiano e Nestor Cerveró. Delcídio contou que então aceitou intermediar a operação e que a primeira remessa de R$50 mil foi entregue por ele próprio em mãos ao então advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, após receber a quantia do filho de José Carlos Bunlai, Maurício Bunlai. As entregas de valores à família de Nestor Cerveró se repetiram em outras oportunidades. O total recebido pela família de Cerveró, segundo Delcídio, foi de R$250 mil.
Segundo Delcídio, ao contrário do que afirma o ex-presidente, Bunlai goza de total intimidade com ele, representando de certa maneira o papel de conselheiro da família Lula. Segundo o depoimento, Bunlai foi o principal responsável pela implantação do Instituto Lula, disponibilizando todo o aparato logístico e financeiro. Foi também a pessoa que ficou responsável, em um primeiro momento, pelas obras do sítio de Atibaia, do ex-presidente Lula, segundo o depoimento mostrado pela revista. Delcídio disse que Bunlai já tinha contratado arquiteto e engenheiro, mas Léo Pinheiro, outro grande amigo do ex-presidente, pessoalmente se dispôs a fazer o serviço através da OAS em um curto espaço de tempo. E ainda há mais denúncias na delação de Delcídio, segundo a revista Isto É. Nos depoimentos, o senador disse que o publicitário Marcos Valério, condenado no processo do Mensalão, exigiu 220 milhões de reais para se calar na CPI dos Correios sobre o esquema. Delcídio, segundo a Isto É, afirma que ele e Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, tentaram negociar o pagamento, mas que foi o ex-ministro Antônio Palocci quem assumiu a tarefa. Segundo Delcídio, em fevereiro de 2006, ele se reuniu com o Okamoto e com o presidente Lula, sendo que na conversa, Delcídio disse expressamente ao presidente: "Acabei de sair do gabinete daquele que o senhor enviou a Belo Horizonte", e alertou: "Corra, presidente, senão as coisas ficarão piores do que estão". Ainda de acordo com a reportagem, Delcídio, que foi presidente da CPI dos Correios em 2005, disse ter testemunhado na madrugada do dia 5 de abril de 2006 as tratativas ilícitas para a retirada do relatório final da CPI dos nomes de Lula e do filho Fábio em um acordo com a oposição. Delcídio teria afirmado também que a votação do relatório da CPI, que poupou o ex-presidente Lula, foi duvidosa. Assim, segundo a revista, Lula se salvou de um impeachment. As denúncias de Delcídio do Amaral também chegaram à CPI do CARF, que tentou investigar a venda de medidas provisórias. Delcídio afirmou aos procuradores da Lava Jato que, como líder do governo, foi pressionado por Lula para que os empresários Mauro Marcondes e Cristina Maltoni não fossem depor na CPI. Ele revelou que o ex-presidente temia que o casal pudesse implicar seus filhos no escândalo. Delcídio disse que tem conhecimento de que um dos temas que mais aflige o presidente Lula é a CPI do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é uma espécie de tribunal administrativo que julga recursos de empresas contra multas da Receita. Delcídio diz que por várias vezes o próprio Lula solicitou a ele que agisse para evitar a convocação do casal para depor. Lula alegava que estava muito preocupado com eles, mas, em verdade, Lula estava preocupado com implicações à sua própria família, especialmente os filhos Fábio Luiz Lula da Silva e Luiz Cláudio Lula da Silva. Em resposta à insistência de Lula, Delcídio, como líder do governo no Senado, mobilizou a base do governo para derrubar os requerimentos de convocação do casal na reunião de novembro de 2015. E, segundo a revista, conseguiu barrar a convocação do casal. O Jornal Nacional apurou que o casal chegou a ser convocado sim, mas Mauro Marcondes não foi, alegando problema de saúde. E no caso de Cristina, a data do depoimento não chegou a ser marcada. Os depoimentos de Delcídio do Amaral começaram a ser colhidos na quinta-feira, dia 11 de fevereiro, logo depois do Carnaval, e se estenderam até domingo, dia 14. Os investigadores esperavam colher mais depoimentos de Delcídio, mas em muitos momentos o clima ficou tenso. O senador resistiu, demonstrou cansaço, impaciência, até ameaçou desistir da delação premiada. Por isso, acabou deixando nos procuradores e delegados a impressão de que sabia ainda mais do que já contou. A defesa de Maurício Bunlai disse que não se manifesta sobre vazamentos de uma suposta delação que sequer está confirmada e que só irá falar depois do acesso oficial ao documento. Paulo Okamoto disse que duvida que o senador tenha feito tais afirmações e que estes fatos nunca existiram. A assessoria de Antônio Palocci afirmou que os supostos eventos que teriam sido relatados pelo senador Delcídio Amaral, envolvendo o nome dele, não correspondem com a verdade. Que os contatos e telefonemas não existiram e que Palocci jamais tratou com o senador Delcídio do Amaral dos assuntos relatados pela reportagem da revista. As defesas de Marcos Valério, de José Carlos Bunlai e de Léo Pinheiro não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com as defesas de Edson Ribeiro, de Nestor Severó, de Fernando Baiano, de Mauro Marcondes e de Cristina Maltoni. A assessoria do ex-presidente Lula divulgou uma nota sobre as denúncias. Disse que as acusações contra Lula são completamente falsas,
que o ex-presidente jamais participou direta ou indiretamente de qualquer ilegalidade antes, durante ou depois de seu governo. Por fim, a nota diz que a sociedade brasileira não pode ficar à mercê do que chamou de jogo de vazamentos ilegais, acusações sem provas e denúncias sem fundamento. A presidente Dilma Rousseff repudiou os trechos da delação premiada de Delcídio do Amaral, publicados hoje. A notícia saiu bem na manhã das posses no Planalto. A mudança no Ministério da Justiça, com a entrada de Wellington César Lima e Silva no lugar de José Eduardo Cardoso, que assumiu a Advocacia Geral da União. A presidente Dilma Rousseff discursou sem citar a delação do ex-líder de seu governo, o senador Delcídio do Amaral. Nós continuaremos defendendo que o princípio da presunção de inocência vale para todos, por ser um instrumento fundamental de nossa democracia. Continuaremos defendendo que a presunção de inocência não pode ser substituída pelo pressuposto da culpa, nem tampouco dar lugar à execração pública, sem acusação formal, e à condenação sem processo, por meio de vazamentos ilegais e seletivos. Preocupada, a presidente Dilma Rousseff convocou uma reunião de emergência com o chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, e os recém-empossados Wellington Silva e José Eduardo Cardoso. Foi aí que o governo tomou conhecimento dos detalhes da publicação da revista Isto É. Dilma e Cardoso leram juntos a reportagem. A própria presidente mandou que saíssem a campo para desqualificar o delator. Jacques Wagner falou primeiro. Disse que a presidente Dilma estava preocupada, que era uma coisa fora do padrão, de cabeça para baixo, e classificou a delação como uma retaliação. Alguém viu alguma prova ali? Não, eu só vi suposição onde ele próprio, ele é o delator, ele é a testemunha, ele é tudo. Tá pouco, na minha opinião, tem muito pouca materialidade. José Eduardo Cardoso deu entrevista afirmando que se a delação realmente existe, ela não se sustenta. O senador Delcídio Amaral estava muito inconformado de ter sido preso. E muito inconformado do governo, na sua visão, como deveria ser, não agir para tirá-lo da prisão. Naquilo que eu vi, se for uma delação premiada do senador Delcídio Amaral, naquilo que me atinge ou atinge a presidente Rousseff, com quem conversei, realmente há um conjunto de mentiras que não param de pé. Cardoso negou qualquer interferência dele e da presidente Dilma para soltar presos da Lava Jato. Disse que o encontro com o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, em Portugal, foi para tratar de assuntos do judiciário. Se fosse para mudar o rumo da Lava Jato, não era o presidente Ricardo Lewandowski que teria que ser a conversa. Porque ele não tinha nenhuma função judicante na Lava Jato. Nenhuma. O correto, dentro dessa ótica, seria o ministro Teori Zavascki, que estava no encontro comigo. Quer conversar sobre Lava Jato? Conversa com o relator. Com o presidente? Por quê? Não tem nexo. Em nota, o presidente do Supremo confirmou o encontro com Dilma e o motivo: a paralisação dos servidores do judiciário que pediam reajuste, e o ministro tentava evitar o veto ao aumento salarial aprovado no Congresso. O novo advogado-geral da União disse que a nomeação de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para o STJ não passou por Delcídio. É evidente que é mentira esta questão de que a presidenta teria se reunido com ele sozinha para tratar desse assunto. Isso não aconteceu. O período que eu estive no Ministério, eu já tive 16 ministros nomeados para o STJ, sendo que 14 já foram empossados. 2 foram nomeados a semana passada. Aliás, se o governo tivesse essa prática, tendo esta maioria no STJ praticamente, seguramente réus que nós quiséssemos libertar não estariam presos. E não me recordo do STJ ter soltado ninguém. No início da noite, o Palácio do Planalto divulgou uma nota assinada pela presidente Dilma. Todas as ações de seu governo têm se pautado pelo compromisso com o fortalecimento das instituições de Estado, pelo respeito aos direitos individuais, o combate à corrupção e a defesa dos princípios que regem o Estado democrático de direito. E afirma que cumpre rigorosamente a Constituição,
que os vazamentos apócrifos, seletivos e ilegais devem ser repudiados e ter sua origem rigorosamente apurada, já que ferem a lei, a justiça e a verdade. Dilma afirma que, se há delação premiada, homologada e devidamente autorizada, é justo e legítimo que seu teor seja do conhecimento da sociedade. No entanto, repito, é necessária a autorização do Poder Judiciário. Por fim, a presidente repudia o uso abusivo de vazamento como arma política, dizendo que esses expedientes não contribuem para a estabilidade do país. Como nós já dissemos, fontes do Jornal Nacional confirmaram a existência do documento com a delação do senador Delcídio do Amaral, devidamente assinado por ele. Mas numa nota divulgada à tarde, o senador e o advogado dele não confirmam nem desmentem. Dizem que não conhecem a origem nem reconhecem a autenticidade dos documentos publicados na revista Isto É. Dizem também que nem ele, nem a defesa dele foram procurados pela autora da reportagem para se manifestar sobre os fatos relatados. A Procuradoria-Geral da República nem divulgou nota e se limitou a declarar que não comenta delações. Juristas ouvidos pelo Jornal Nacional disseram que a explicação para essa posição da Procuradoria e do senador Delcídio está na própria lei que rege as delações premiadas. Ela estabelece que o pedido de homologação do acordo corra sigilosamente, com informações que não identifiquem o colaborador. O sigilo acaba quando a denúncia é recebida. A delação do senador Delcídio do Amaral teve repercussão imediata no meio político. Logo depois de um encontro com o ex-presidente Lula, o presidente do PT, Rui Falcão, disse que as declarações de Delcídio não têm credibilidade e que o senador vai enfrentar um processo de expulsão do partido. Não merece nenhuma credibilidade, porque nunca o presidente Lula fez qualquer tipo de tratativa como aquelas que são mencionadas e tampouco a presidente da República interferiu em nomeações. No Congresso, a estratégia dos dois lados ficou muito clara. A oposição disse que o impacto da delação é grande. Essas delações do senador Delcídio Amaral traz a Lava Jato para dentro do Palácio do Planalto, para o colo da Dilma e também abraça indelevelmente o ex-presidente Lula. Portanto, acho de uma gravidade extrema e comparo essa delação do Delcídio Amaral como a do Pedro Collor para o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Já governistas tentaram desqualificar as palavras de Delcídio do Amaral. Delação premiada não é prova, delação premiada por si só não significa rigorosamente nada. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, réu na Lava Jato, disse que as acusações são graves, mas precisam ser confirmadas. E depois foi irônico. Só acho engraçado que eu assisto o PT ontem falar de delação premiada. Delação premiada nos olhos dos outros é pimenta, nos olhos deles é refresco. Eduardo Cunha também discutiu com aliados como usar a delação de Delcídio do Amaral. Disse que ela é um combustível, reforça o pedido de impeachment da presidente Dilma. Discutiu também qual seria a estratégia: apresentar um novo pedido de impeachment ou acrescentar as novas acusações ao pedido que já está sendo discutido aqui na Câmara. Nesta reunião, senadores e deputados da oposição bateram o martelo. Querem incluir as acusações no pedido já em discussão. Seria uma omissão imperdoável das oposições não permitir que a comissão do impeachment e o plenário da Câmara dos Deputados não se debrucem também sobre essas informações. Caberá, obviamente, às investigações, caberá, obviamente, às análises que se sucederão, comprovar a veracidade ou não daquilo que está hoje na revista. O PT reagiu. A oposição, como não tem agenda para o país, trabalha só essa pauta. Uma pauta que se esvaiu, não tem fundamento. O Supremo Tribunal Federal ainda não homologou a delação do senador Delcídio do Amaral. Mas juristas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que a investigação das denúncias dele não depende disso. Se Delcídio do Amaral fez a delação e se assinou, agora não tem mais volta. Essa é a opinião dos juristas ouvidos pelo Jornal Nacional. Segundo eles, a única pessoa que pode perder alguma coisa caso a delação premiada não seja homologada é o próprio Delcídio.
as investigações sobre o que ele teria declarado não serão prejudicadas. Os fatos falam por si só. Eu não tenho a menor dúvida de que, com aprovação, com homologação ou não, a partir desse momento, esses fatos gerarão novos outros fatos investigativos. Este jurista ressalta que, se a delação for homologada ou não, as informações citadas poderão ser usadas nas investigações. O depoimento do delator, as informações que ele traz, permitem ao Ministério Público fazer investigações. E essas investigações é que produzem a prova. De modo que, se mais tarde ficar comprovado que o delator não falou a verdade ou falou uma meia-verdade, não é esse depoimento em si que é importante, e sim se foram obtidas provas ou não a partir daquele depoimento. Os juristas explicaram que antes de subir para a homologação no Supremo Tribunal Federal, a delação é negociada entre o Ministério Público e a defesa do delator. Ele é obrigado a contar tudo o que sabe. Ao assinar o acordo, já fica ciente dos benefícios que terá se a delação for aceita. E tem que apresentar provas ou indicar caminhos para que os investigadores comprovem o que ele contou. Do contrário, perde os benefícios. Segundo a revista Isto É, havia uma exigência do senador Delcídio do Amaral para que o conteúdo de sua delação só fosse conhecido num prazo de 6 meses, o que daria tempo para ele escapar da cassação de mandato no Senado. Ainda de acordo com a revista, essa condição não foi aceita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Os juristas ouvidos pelo Jornal Nacional disseram que, se isso realmente aconteceu, o ministro agiu corretamente. Absolutamente certa a decisão dele, porque estaria sendo o Senado ludibriado, na verdade, porque ia se omitir ao Senado conhecimento de fatos relevantes para o julgamento da manutenção ou não do mandato do senador. E, portanto, pela dimensão da sua gravidade, eles não podem permanecer por uma questão formal da delação não ter sido homologada, como se não existissem. O ministro Celso de Mello ressaltou que uma delação sem provas não serve para condenar ninguém, mas que as instituições brasileiras são sólidas o suficiente para suportar qualquer tipo de repercussão e de consequência da delação de Delcídio do Amaral. Ninguém, absolutamente ninguém, nem mesmo os mais altos escalões da República estão imunes à investigação penal e ao processo criminal, se eventualmente tiverem cometido algum crime, alguma infração penal. Portanto, eu acho e devo encarar como cidadão de uma república livre, democrática, como absolutamente natural qualquer consequência que decorra eventualmente de um acordo de colaboração premiada. Na política, a quinta-feira foi explosiva. No mercado financeiro, foi eufórica. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu mais de 5%. Só hoje, as ações da Petrobras se valorizaram 16%. E o dólar foi vendido no menor preço em quase 3 meses, R$ 3,80. A seguir, o Supremo transforma Eduardo Cunha em réu na Lava Jato. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, se cala diante de promotores. O Ministério Público queria ouvi-lo sobre o triplex de Guarujá, em que ele esteve com Lula.